Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história que usa o beisebol como uma metáfora incrível para a vida e para a lei da atração. A gente vai usar o filme Full Count para entender como a fé e a manifestação funcionam, sabe? Principalmente sob pressão. Basicamente, como um jogo pode ensinar a gente a virar o placar quando parece que está tudo perdido. Parece uma pergunta simples, né? Mas o que um esporte pode ensinar sobre os nossos maiores desafios? Bom, de acordo com esse filme, a resposta é tudo. A ideia aqui é que a tensão de uma partida de beisebol é um espelho perfeito dos testes que todo mundo enfrenta quando está buscando realizar um grande sonho. Pensa naquele instante, aquele momento em que tudo parece que vai desabar. A respiração fica presa, o tempo parece que para. É exatamente esse momento. E é bem aí que a nossa história começa. Não é sobre uma vitória fácil, não. É sobre o momento em que a pressão se revela, na verdade, uma ferramenta de transformação. Vamos entender isso melhor. Bom, a jornada começa com o nosso protagonista, o Milton Young. Ele está no auge, sabe? Prestes a realizar o grande sonho da vida dele. Mas como a lei da atração muitas vezes nos mostra, antes daquela grande virada, geralmente vem um teste gigantesco, o que a gente chama de contraste. E aqui o colapso é total. De um lado, a gente vê o sonho, uma carreira de sucesso, a família unida, um futuro brilhando. E do outro, a realidade desmorona. A perda do pai, a fazenda da família indo à falência e, para piorar, uma lesão que pode acabar com a carreira dele para sempre. Isso é o contraste na sua forma mais brutal. Então, o pulo do gato é entender que esse fundo do poço não é um castigo. De jeito nenhum. É um divisor de águas. É aquele momento que força o Milton a olhar para dentro e definir o que ele realmente valoriza mais que tudo: a família, a integridade dele e aquela paixão pelo jogo que não morre. É um verdadeiro catalisador para a clareza. Certo. Com essa clareza na mão, começa a fase a mais difícil, o trabalho interno. Como é que se mantém a fé quando tudo do lado de fora está gritando que é o fim? É aqui que entra um conceito poderosíssimo, o de agir como se. E quando parecia que as coisas não podiam piorar, o desafio fica ainda maior. Milton é acusado injustamente de um crime. Esse é o tipo de teste que levaria a maioria das pessoas ao limite, sabe? A realidade externa está ali, gritando injustiça, perseguição, basicamente dizendo desista. Só que a forma como ele reage é o que vira o jogo. Em vez de brigar com a realidade, ele a transcende. Primeiro, ele limpa todo o ressentimento, aquela energia que só bloqueia. Depois, foca na solução. Ele age para reconstruir a fazenda. Ele mantém a dignidade, porque entende que as circunstâncias não definem quem ele é. E o mais importante de tudo, ele continua treinando, agindo como jogador que tem certeza absoluta que vai voltar para o campo. E aí, conforme a vibração interna do Milton muda, uma coisa mágica começa a acontecer. O universo começa a responder. O que poderia parecer uma simples coincidência é, na verdade, a sincronicidade trabalhando a todo vapor. O universo não o deixa na mão. Ele envia facilitadores. Primeiro aparece o David, um mentor que o ajuda a mudar a perspectiva, a sair daquela energia de vítima. E depois vem a Catherine, o suporte emocional dele, que representa aquela crença externa que segura a gente quando a nossa própria fé está balançando. E toda essa jornada nos leva ao clímax da história, ao momento que dá o nome original ao filme, o Full Count, que a gente pode traduzir como a contagem cheia. Para quem não é muito fã de beisebol, Full Count é o pico da tensão. Imagina, 3 bolas, 2 strikes. O batedor não pode mais errar. O arremessador também não. O próximo lance literalmente define o jogo. É o tudo ou nada. E aqui que a metáfora fica genial, porque ela ilustra perfeitamente o princípio da entrega. O Milton é levado ao seu limite absoluto. Não tem mais nada que ele possa fazer de forma racional para provar a inocência. A única saída é soltar o controle e confiar no processo que ele mesmo iniciou. E a solução aparece, mas de um jeito totalmente inesperado. Uma série de eventos que o Milton nunca, jamais, poderia ter planejado ou forçado. A verdade sobre o crime vem à tona, limpando o nome dele e, mais do que isso, abrindo um caminho totalmente novo para o sonho dele. Então, no final das contas, qual é a grande lição que fica dessa jornada toda? O que a história do Milton realmente nos ensina?
A mensagem central é essa aqui, olha só. A vida não é definida pelos strikes que já aconteceram, pelos erros ou pelas derrotas. O que realmente define o resultado é a energia, a vibração que se leva para o momento presente, para o próximo arremesso. Resumindo, as lições são muito claras, né? A redenção do Milton não veio de uma briga contra o sistema, mas sim de manter a integridade dele, de manter a mente focada na possibilidade. Mesmo de cara com a injustiça, ele se manteve alinhado com o propósito dele. E quando a gente está alinhado, até a jogada mais improvável pode virar o jogo. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Todos nós, em algum momento, enfrentamos esses momentos de contagem cheia na vida, de pressão máxima. A questão não é se eles vão acontecer, mas sim como vamos responder quando estivermos lá. Diante do nosso próprio full count, qual vai ser a jogada?